grave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de segunda-feira, início de dia, aos 10 de agosto. Hoje nós estaremos trazendo a primeira parte do estudo sobre a igreja em Laodiceia. Lembrando que nós realizamos vários estudos sobre essas igrejas e hoje será a última igreja de Laodiceia, inclusive em visita em nossas excursões à Turquia, tivemos lá visitando-a por 3 vezes e podemos constatar realmente que hoje só há ruínas, como vocês têm visto através das mídias. Não há mais vestígios quase de igrejas conforme eram naqueles tempos. Hoje só há ruínas. E, portanto, nós convidamos a você continuar conosco, mas antes fazemos uma oração para que Deus abençoe a sua vida, a sua família e, neste dia, o Senhor possa nos guardar. Pai, te louvamos agradecidos pela alegria de amanhecermos o dia com vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o livramento dessa doença. Temos tido a oportunidade de ministrar todas as manhãs a Tua Palavra, aqueles que estão conosco, seja no YouTube, seja na TV Master, TV a cabo, Canal 20, que o Senhor se digne de abençoar cada família e a cada coração. Fala-nos através de todo este programa, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desse tão importante estudo a respeito da igreja em Laodiceia. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos estudar hoje a última carta apocalíptica de Laodiceia. Está no capítulo 3, versículos 14 a 22. Eu chamo a sua atenção para que você acompanhe essa leitura. Leamos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Senhor, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Este é o último livro de toda a Bíblia, Apocalipse. Esta é a última carta das 7. Já estudamos até a 6ª carta e hoje nós vamos estudar a última. E eu quero compartilhar com vocês um privilégio riquíssimo que poucos pastores têm tido. Nós tivemos, pela graça e pela misericórdia de Deus, a oportunidade de visitar por 3 vezes a Turquia. E nós fizemos a visita a todas essas 7 igrejas. O nosso cinegrafista Joacil Brito esteve, parece-me que em 2 delas, fazendo o registro dessas 7 igrejas apocalípticas. Eu estou dizendo isso não por vaidade, mas para mostrar para vocês que uma coisa muito importante para mim foi conhecer in loco, de andar pelas ruas dessas 7 igrejas. Aliás, das 7 igrejas, só tem apenas uma única que não tem mais nem ruínas. É a igreja de Esmirna. Essa é a única igreja que não tem nada. É uma cidade grande, é uma cidade potente, tipo uma Fortaleza, um São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Cidade grande, muitos edifícios, mas lá não há ruínas mais das igrejas. As outras 6 igrejas, todas elas estão, algumas com paredes, outras ainda conservam fachada do templo. Enfim, eu compartilho com você, porque não posso deixar de falar sobre estas igrejas, ou sobre, em especial, Laodiceia, sem não ter aquele gostinho de conhecer, de andar, de apalpar essas cidades, onde forma um cinturão, como se fosse um cinturão. Essas igrejas estão hoje lá como registro para os anais da história. Foi tombada como patrimônio histórico. Só de Esmirna, como eu disse, não há registro dela, porque ninguém sabe o local, o lugar. É a única. Então, nesta noite, eu convido você, juntamente comigo, nós vamos dar um tema para essa mensagem: o engano da riqueza e a sua autossuficiência. Esse é o título que nós vamos dar como tema no discorrer de toda esta carta. Diga-se de passagem, nós vamos inicialmente perguntar ou deixar uma pergunta: como, aonde, por quê e qual é ou qual foi a intenção divina, que é o autor da Bíblia. Deus foi quem deu a inspiração verbal e plenária para que essas histórias ou estes livros, ou estas cartas, as 7 cartas, ficassem registradas no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Por quê? Nós vamos ver isso no decorrer de todo esse espaço. Por quê, como, quando, aonde, quem foi o autor e também quem foi o porta-voz destas 7 cartas. Isso é importante demais, porque essas 7 igrejas, elas não estavam pertinho uma da outra, era um pouco distante. Pra você ter uma ideia, a igreja de Pérgamo estava a 120 quilômetros de distância da cidade de Laodiceia. Então João estava preso lá na ilha de Patmos, não porque tivesse cometido algum crime. Aquela cidade, aquele lugarejo, era uma ilha, uma pequena ilha, chamada Patmos. Fora colocada como um lugar triste, de que aqueles que fossem presos, ao se encontrarem lá, aprisionados, não tivessem sequer nenhum momento de prazer, por ser uma ilha muito cheia de muitas rochas, e não tinha muito atrativo para quem estivesse lá. Por isso que João foi levado como homem preso. Essa prisão lá em Patmos, fica no mar Egeu. Essa prisão, geralmente, iam para lá os criminosos, assassinos, bandidos. E aí você pode perguntar: e João era criminoso ou bandido? Não. Ele foi preso e foi exilado lá na ilha de Patmos, simplesmente porque ele não se encurvou diante de Domiciano, que era o imperador. E não se encurvar diante de Domiciano era uma afronta, era uma desonra.
mas ele não se intimidou. Ele continuou firme, imbatível, confessando a Jesus. Diga-se de passagem. Por isso que João estava lá na ilha, João o apóstolo estava lá na ilha de Patmos. Esta carta, o livro do Apocalipse, que está inserida estas cartas, foi escrita no ano 95 AD. Então, quando esta carta foi escrita, a igreja de Laodiceia, está no último livro da Bíblia, o livro das Revelações. João estava preso, naturalmente triste, porque estava ali, mas o Senhor, por uma revelação divina, o arrebatou, e durante esse arrebatamento, Deus lhes mostrou muitas coisas, dentre elas, essas 7 igrejas, que elas existiram, elas estão lá, apenas, como eu disse, repito, Esmirna é a única, mas as demais estão todas lá, ninguém pode contestar, ninguém pode negar que elas não existiram. E então, quando foi escrito, ano 95 depois de Cristo, e essas 7 cartas, Éfeso é a primeira, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa última é que nós vamos estudar hoje, porque os pastores e presbíteros que me antecederam já ministraram sobre estas cartas. Agora eu quero que você imagine comigo um pouquinho. Imagine um pouquinho comigo, você que está em casa agora, nos assistindo, quero que você pense um pouquinho. Vocês já pensaram como é que estas cartas poderiam chegar a essas igrejas que formavam um cinturão? Umas, como eu já disse para vocês, com um distanciamento de 120 quilômetros, como daqui a João Pessoa. Naquela época não havia transporte, não havia veículo de comunicação como nós temos hoje. Era tudo feito na mão, a carta. Eram manuscritos, e João lá enquanto estava preso, recebendo toda aquela revelação apocalíptica, ele escreveu para essas 7 igrejas. Vale salientar que provavelmente é possível que João tivesse um discípulo que tinha se comunicado com ele, e ele tivesse dito, olha, eu recebi uma revelação, e essas revelações precisam chegar a essas 7 igrejas. E é provável que aquele discípulo deve ter tido o direito, através de um passaporte, de chegar até a ilha, porque só quem estava indo para a ilha era quem realmente era condenado a ser preso. E é provável que um discípulo de João, o apóstolo, tenha conseguido, através de documentações, chegar até a ilha. E ele volta, e então ele começou pela igreja de Éfeso, entregando aquelas cartas. Veja que dificuldade, se fosse nos dias de hoje, tudo era muito fácil. Nós temos hoje um sistema de comunicação, em fração de segundos. Agora mesmo eu estou falando para vocês ao vivo, vocês estão me vendo e me ouvindo. Naquela época não havia isso. Naqueles dias, tudo era muito primitivo. Mas as cartas chegaram ao seu destino, como a carta de Laodiceia. E aí eu convido você agora a viajar comigo no tempo e no espaço. No tempo e no espaço de tempo, obviamente. Essa carta, quando chegou àquele destino de cada igreja, essas cartas foram lidas, porque Deus tinha uma mensagem para cada uma delas, de acordo com a situação espiritual, a situação moral, a situação em que os cristãos estavam vivendo naquelas épocas ou naqueles dias. Essa igreja de Laodiceia, ela pertencia a princípio a Laodice, uma antiga cidade daqueles dias. E essa cidade de Laodice, ela estava entre o rio Lico, famosa pelos amplos muros. Era uma cidade que tinha muros. Naquela época já havia condomínio, gente. Jerusalém era um condomínio, Jericó era um condomínio. Vocês pensam que condomínio é coisa moderna, coisa antiguíssima. Jerusalém era um condomínio fechado. Jericó era um condomínio fechado. Como essa cidade de Laodiceia, tinha 7 montes e cercada por umas muralhas.
Antes essa cidade chamava-se Diosópolis, cidade dos Zeus. Era um antigo deus da mitologia grega. E esse deus, Zeus, segundo a mitologia grega, era o deus da guerra. Essa cidade, portanto, ela foi ampliada e melhorada por Antíoco II, que lhe pôs o nome de Laodiceia, em homenagem à sua esposa. Ele quis honrar, dar nome à cidade, considerando a sua esposa, que chamava-se Laodiceia. Foi lá, portanto, que João escreveu, lá na ilha de Patmos, esta carta. Inclusive, Paulo tinha muito desejo de visitar essa cidade. Tanto desejo Paulo tinha, que ele escreveu lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: E uma das vezes li desta epístola, perante vós, providenciai, para que seja também lida na igreja dos Laodicenses e de todos de Laodiceia. Portanto, a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito atrativa, porque havia era como se fosse um grande centro comercial, bancário. Fabricava-se têxteis. Havia também muito ouro naquela cidade. Havia também naquela cidade podemos dizer, uma faculdade, vamos usar esse termo, que tinha produzido um tipo de remédio, de medicação, para quem tivesse problemas de visão. Vocês vão entender isso mais adiante. Então era uma cidade que ela estava, aliás, era a igreja mais rica de todas as 7 igrejas, era Laodiceia. Para vocês terem uma ideia, Laodiceia era tão rica que as avenidas, as ruas, eram de mármore. Mármore, vindo do mar Egeu, Mármara, por isso que chama-se mar Egeu. E havia ruas, avenidas. Vocês imaginem, aqui em Campina Grande, uma avenida como a Avenida Brasília, do começo aqui do contorno da nossa igreja, até o início onde tem aquele outro contorno, toda de mármore. Não era asfalto, era mármore. Tamanha era essa riqueza dessa cidade de Laodiceia. E eu andei por essas ruas. Eu tenho lembranças, recordações riquíssimas, porque eu andei por essas ruas de mármore. Algumas colunas ainda estão em pé, mas essa cidade, ela sofreu um grande terremoto. Aliás, a Turquia, ela tem muitas situações em que há terremotos. E Deus, então, creio que por uma maneira de juízo, porque Deus manda juízo sobre aqueles que desprezam-no, sobre aqueles que abandonam, sobre aqueles que descartam a sua existência. E aí, nos diz a história que no ano 62 AD, houve um grande terremoto, e essa cidade foi totalmente destruída. Quando eu estive lá a última vez, aliás, a penúltima vez, o nosso cinegrafista Joacil, ele fez vários registros em que havia parte de colunas, com aquelas pedras escuras, para provar que realmente era resultado desse grande terremoto. Ainda estão lá hoje, quem tiver oportunidade de ir, vai ver isso que eu estou falando. E então, aqueles moradores, cidadãos de toda Laodiceia se uniram, desprezaram qualquer ajuda do Estado, do governo, do imperador Domiciano, e eles mesmos, por uma questão de vaidade, de orgulho, de prepotência, de presunção, eles começaram a reconstruir a cidade. Vejam como esse povo, percebem como esse povo era vaidoso, como esse povo tinha opulência, como esse povo era orgulhoso, como esse povo era vaidoso. O Estado se ofereceu para, como agora mesmo, diante dessa doença, as autoridades na área da saúde mandaram um certo valor, por 3 meses, para ajudar, para socorrer as famílias. E diga-se de passagem, muita gente que não precisava lançou mão, inclusive muitos políticos. Isso é corrupção, isso é crime, porque enquanto muitos pegaram no dinheiro que podia matar a fome de alguns pobres coitados, perderam o emprego, perderam tudo, eram pessoas que vendiam
algumas coisas nos semáforos ou na praia. E essas pessoas deixaram de ter essa ajuda por causa de pessoas desonestas. Roubaram, tiraram pão da boca daqueles que estavam tão sofridos e ainda estão. Isso é crime. E é por isso que eu tenho orado muito a Deus, para que Ele não derrame mais juízo sobre a nossa nação. Nós já chegamos à casa dos 80 mil brasileiros mortos por essa doença. E se nós não nos arrependermos, Deus pode mandar mais juízo. Então, Laodiceia era uma cidade riquíssima. As riquezas dessa cidade era que a renda per capita era exponencial. Toda a riqueza era oriunda das excelências que eles produziam. Excelências de têxteis de lã, muito ouro, e também eles produziam um remédio que devolvia a visão àqueles que estavam sofrendo das suas visões. Então era uma cidade riquíssima. A Turquia é um dos países da Europa em que a metade, principalmente Istambul, a metade está na Europa e a outra metade está na Ásia. É o único país que é dividido, uma parte de Istambul é Europa e outra parte é Ásia. Eu tive a oportunidade de fazer 2 travessias. Uma fizemos por uma ponte que liga a Ásia da Europa, e fiz uma outra num ferrybook. Nós tivemos a oportunidade de tanto navegar, como também de andar, fazer aquela travessia em ponte. Então essa cidade ainda hoje, ela é riquíssima. Eles têm lá uma ponte, eu não me recordo agora o nome, mas é uma ponte tipo a ponte Rio-Niterói, em que se faz a travessia da Europa para a Ásia por aquela ponte. Muitos carros, muitos ônibus, nós viajamos tanto pelo mar como também atravessamos. Então essa cidade ainda hoje, ela é opulenta. A Turquia é belíssima. E aí estava inserida a igreja de Laodiceia, orgulhosa, prepotente, cheia de muitas vaidades. Essa igreja, portanto, tinha tudo para viver, ou seja, essa cidade cuja igreja de Laodiceia estava inserida, tinha tudo para viver uma vida com todo o orgulho, com toda a vaidade de se julgar suficiente, sem precisar nem chegar a clamar a Deus. Pois bem, quando essa cidade sofreu esse terremoto, que eles reconstruíram uma cidade, nos diz a história que essa cidade, com toda essa prepotência, com toda a arrogância, por causa das suas riquezas de tecelagem, de lã, de ouro, sistema bancário também fluindo, essa cidade tinha um problema. E esse problema, inclusive, eu vi visivelmente. Essa cidade, ela não tinha um sistema de abastecimento de água suficiente para eles terem, que a água a gente sabe que água é um bem para a humanidade. Descedenta a sede, a chuva que Deus manda, irriga a terra e traz frutos, enfim. Eles não tinham água potável para beber. Eles tinham a água que vinha lá de uma fonte, como eu disse, a Turquia, ela é uma região bem vulcânica. Então lá em Laodiceia havia uma fonte de águas termas. Eu tive a oportunidade, o nosso irmão cinegrafista, tive a oportunidade de, no hotel onde nós estávamos hospedados, tomar banho em piscinas termas. E uma coisa que me chamava a atenção é que aquela cidade onde a gente estava, hoje tem o Pamukkale, que é chamado o algodão, branco, muito bonito inclusive. Está lá essa cidade hoje. Laodiceia hoje chama-se Pamukkale, porque a cidade de Laodiceia só tem ruínas por causa do terremoto. E eu tive a oportunidade, como dizia, de tomar banho lá. E a gente entrou
à noite para se banhar lá naquela piscina. E preste atenção no que eu vou dizer. Aquela piscina em que nós tomávamos banho, ela tinha uma parte que tinha um grau de temperatura morna, e a gente entrava mais para dentro da piscina, mais para uma certa distância, era um tipo de piscina longa, ela ia ficando mais aquecida. Era uma piscina de coberta. O vapor tomava conta. E a gente foi mais adiante um pouco. Eu estava com o Joacil e mais alguns irmãos. E a gente notava que a água ia aquecendo mais ainda. Daquela fonte lá, está lá para quem quiser ir ver. E chegávamos a um ponto, eu disse, eu vou ver até onde meu corpo suporta. Eu sou um pouco assim, às vezes meio teimoso. Eu vou ver até onde meu corpo suporta. E cheguei bem próxima, bem perto onde estava aquela fonte jorrando. E eu percebi que eu não podia ir mais adiante, porque a água já estava quase que uma chaleira fervendo. Era assim, a água que havia em Laodiceia. Era como que eles estivessem se sentindo superpotentes, suficientes, mas não tinham o mínimo que eles poderiam receber: água para matar a sede. Ainda está hoje lá, Pamukkale, se você tiver a oportunidade de ir, é belíssima a cidade. Então havia esse problema. E agora, eu convido você, portanto, partindo desse ligeiro resumo, nós vamos analisar o teor e o conteúdo desta carta. No versículo 14 que nós lemos, diz aí: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós encontramos aqui, em primeiro lugar, o Senhor dirigindo-se ao anjo daquela igreja, que fosse o pastor, que fosse a membrazia daquela igreja, falando que Ele era o Senhor desde a criação. O Senhor é que é soberano, o Senhor é que Ele tem realmente o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. E eles tinham desprezado o Senhor como Criador, eles haviam desprezado o Senhor que é soberano, e estavam apegados ao ouro, ao tecido. Havia muitas fábricas têxteis, havia também lá esta faculdade que tinha produzido um remédio para curar os que sofriam dos olhos, e aí eles se prevaleciam, se sentiam, portanto, suficientes, ricos, super ricos e suficientes. Então o Senhor que é o dono, a origem de toda a criação, o Senhor que é o princípio e o fim, o Senhor que é o alfa e o ômega, o Senhor que tem a criação em suas mãos, estava dizendo àqueles laodicenses: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sabe, irmãos e amigos, há muita gente que despreza esse Deus e que fica às vezes criando ideias malucas, que o homem veio de um macaco. Essa mentira do diabo ainda hoje está na cabeça de muita gente. Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, está lá. Isso não é problema de religiosidade, nem problema religioso, isso é um problema realmente comprovadamente pela própria ciência. Então não podemos negar. E Deus estava dizendo isso àquela igreja que se sentia orgulhosa, prepotente, autossuficiente. Vocês estão tão enganados com essa riqueza passageira, fútil e vã e banal. Espero a sua compreensão, mas nós vamos ficar devendo a conclusão desse estudo para o nosso próximo programa. Que todos tenham um dia abençoado, que o Senhor possa continuar guardando e protegendo a sua vida, a sua família, o seu lar, suprindo as suas necessidades. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.